Boa noite, irmãos da Igreja Presbiteriana de Vila Gerte. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando o nosso estudo bíblico na série Jonas, hoje no capítulo 2, e antes nós vamos estar lendo a palavra de Deus, orando, e no momento oportuno estarei trazendo a mensagem nesta noite. Quero pedir aos irmãos que estão entrando nesse momento conosco, nos acompanhando, vamos orar para nós iniciarmos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos orar. Bondoso Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite. Toda honra, toda glória, ó Pai, seja dado ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai querido, que o Senhor receba, Senhor, a nossa adoração, e que o Senhor, Pai, dê graça a nós podemos, ó Pai, neste momento, ó Deus, de estudo da Tua Palavra, podemos, ó Pai, desfrutar de um tempo de refrigério, que a Tua Palavra, ó Pai, seja algo maravilhoso, ó Pai, para o nosso coração, que nós possamos nessa noite, ó Deus, aquietar o nosso coração e buscarmos o Senhor de todo o coração, para a glória de Jesus. Abençoe teu povo, abençoe cada família, ó Pai, na sua casa, mas adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, procurando, ó Deus, aquietar o coração. Em nome de Jesus, ó Pai, tudo que for realizado aqui, seja para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, o versículo 11 ao verso 13. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, o versículo de número 11 ao versículo 13. Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É nessa certeza, meus irmãos, do profeta Jeremias, que nós conclamamos a igreja do Senhor Jesus, a igreja presbiteriana de Vila Gerte, a nós, meus irmãos, buscarmos a Deus. Como é importante, meus irmãos, nós, juntamente com a nossa família, com a igreja reunida, podemos ter esse momento de invocar ao Senhor e também, meus irmãos, de buscar a Ele de todo o nosso coração. É nessa certeza, meus irmãos, que nós podemos cantar o hino de número 105 do nosso hinário, aonde, meus irmãos, esse hino fala: não sei por que de Deus o amor a mim me revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. O hino de número 105, a certeza do crente, a certeza que nós temos, porque nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos em quem nós temos colocado a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração. Cantemos esse hino. Mas eu sei
guardando o seu tesouro até o dia final, porque aquele que deu a vida por você e por mim ressuscitou e vive está. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo 24 a 31. Atos, capítulo 17, do versículo 24 a 31. Diz assim a palavra de Deus: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhadas pela arte e imaginação do homem? Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-os dentre os mortos. O apóstolo Paulo, meus queridos, aqui no livro de Atos, ele está, meus irmãos, fazendo um discurso em Atenas. E é interessante porque esse discurso que o apóstolo Paulo faz em Atenas, ele não está somente fazendo para pessoas não iletradas. Pelo contrário, o apóstolo Paulo ele está falando, meus irmãos, para um grupo de pessoas bem especiais. Havia ali naquele lugar filósofos, havia naquele lugar pessoas, meus irmãos, doutos, não é? Conhecedores, meus queridos, da linguagem, das palavras. E aí o apóstolo Paulo, ele teve que usar deste argumento filosófico, mas colocando, meus irmãos, o cristianismo e falando, meus irmãos, de um Deus criador dos céus e da terra. Nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento, de pandemia, nós temos que crer, meus queridos, que Deus criou todas as coisas do nada, como diz o versículo de número 24, quando o apóstolo Paulo e eles reconhecem, meus irmãos, que o Deus vivo e verdadeiro, de que não há outro Deus, não há outro Deus que possa salvar, não há outro Deus que possa resgatar o homem. Diz que tudo foi criado para ele, para a glória dele. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu, da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas. Meus irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, nós podemos então cantar louvores ao nosso Deus. O salmista, no Salmo de número 48, ele expressa, meus queridos, essa maravilha de Deus. Ele diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Vamos cantar esse cântico? Vamos exaltar o nome do Senhor nosso Deus com esse cântico, reconhecendo, meus irmãos, que o nosso Deus é um Deus grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos adorar o Senhor. Pai querido, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria, Pai, de toda a terra, alegria, Pai, do teu povo reunido nessa noite, ó Deus, para poder cantar e expressar louvores ao teu santo nome. Aquele, ó Pai, que deu a sua vida por nós, aquele que criou todas as coisas do nada, aquele, ó Pai, que morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Pai querido, que o Senhor nos abençoe, para que possamos, ó Pai, exaltar o teu santo nome. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Quero ler ainda com os irmãos o livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. A necessidade de vigilância. Versículo 4 em diante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 4 em diante. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam, e o que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoestei os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimo para com os fracos. Evitai que alguém retribua outro em mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos.
Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos, que privilégio que nós temos de estarmos na presença do Senhor, de podermos, meus irmãos, orar pelos nossos familiares, orarmos pelo Brasil, pelo mundo, pelos médicos, pelos enfermeiros, aqueles que estão na linha de frente em relação ao Covid-19, essas pessoas que têm também doado a sua vida para poder salvar outras vidas. E nós, como igreja, podemos agradecer a Deus, podemos louvar a Deus por essas vidas, para que Deus esteja abençoando, para que Deus esteja confortando, para que Deus esteja restaurando a saúde física e emocional e também a vida espiritual. Por isso nós nos alegramos na presença do Senhor, por isso que nós temos motivos para colocar a nossa vida, a nossa causa diante do Senhor, sabendo, meus queridos, que o Senhor é aquele que não rejeita a nossa oração e nem aparta de nós a sua graça. Faça isso nessa noite, colocando a sua família, a sua vida, e ore para que Deus esteja fortalecendo, não é? A fé, meus irmãos, das famílias, a fé, meus irmãos, das pessoas que perderam seus entes queridos, que o nosso Brasil possa voltar para o eterno, que o nosso Brasil e nós, com a responsabilidade como igreja do Senhor Jesus, de orarmos, de clamarmos a Deus, crendo que o Senhor está no controle de toda e qualquer situação. Ó Deus eterno, colocamos, ó Deus, os médicos na tua presença, colocamos os enfermeiros, colocamos aqueles, ó Pai, que estão na linha de frente, ó Pai, na tua presença, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos proteja, ó Pai, e salve eles também. Talvez, ó Pai, aqueles que estão incrédulos, ó Deus, em relação à tua graça, que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa inundar esse coração. Pai querido, famílias que estão sem esperança, que possa haver esperança através do Evangelho, o Evangelho da cruz, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai eterno, que o Espírito Santo de Deus possa inundar todo ser, todo coração, para que haja conversões, para que haja um avivamento, para que haja, Pai, um reavivamento espiritual no Brasil. Pai eterno, nós oramos e clamamos ao Senhor por isso. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. A Ele seja a glória. Oramos pelos nossos governantes, oramos pelo presidente do país, oramos pelos prefeitos. Pai querido, que o Senhor abençoe cada um deles, para que eles possam buscar sabedoria do Senhor, em nome de Jesus, amém. Tem um cântico, meus irmãos, que nós vamos cantar, e esse cântico é um cântico mais antigo, mas é um cântico que fala o nosso coração. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti. Nós não somos nada sem a presença de Deus, nós não somos nada sem a graça de Deus, nem merecedores do amor de Deus nós temos, mas é por causa do seu Filho Jesus é que nós temos livre acesso ao nosso Deus. É um privilégio dos santos poder chegar até a presença dele. O autor de Hebreus, meus queridos, no capítulo de número 4, ele diz que nós devemos nos achegar com mais firmeza às verdades ouvidas. No versículo 14 ele diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia
e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É esse momento, meus irmãos, de isolamento. É esse momento, meus irmãos, onde você e a sua casa, a sua família pode estar se achegando mais perto de Deus e buscar a Deus. Que Ele venha nos abençoar nessa noite através da Tua palavra. Cantemos esse cântico ao Senhor nosso Deus. Teus olhos revelam. Revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sondas meu coração e tudo pode ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada pode ocultar. Leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enche da tua paz. Louvado seja o nome do Senhor. Que a palavra de Deus possa encher o nosso coração e a nossa mente nessa noite, para a glória de Jesus. Amém. Convido você, meus irmãos, a abrir a palavra de Deus no livro de Jonas, capítulo 2, do versículo 1 ao verso de número 10. O livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo 2, do versículo 1 ao verso de número 10. Nós estamos falando sobre a série Jonas, a série é sobre Jonas. Há 15 dias atrás nós falamos sobre Jonas capítulo 1, Jonas, meus irmãos, fugindo da presença de Deus. E quando alguém foge da presença de Deus, ele acha que ele pode, quando alguém não está no centro da vontade de Deus, ele acha que pode fugir da presença dele. Mas também, meus irmãos, ele começa a descer espiritualmente, quando nossos olhos não estão voltados para o eterno, quando a nossa vida não está voltada para Deus, nós podemos descer espiritualmente, ou deixamos, meus irmãos, a nossa espiritualidade vazia, rasa, como muitas pessoas estão vivendo hoje.
mas também, meus irmãos, começamos a dormir, talvez um sono profundo, espiritualmente falando. Nós não estamos nos importando com as situações, não temos, meus irmãos, notícias, não temos paradeiro de nada, para nós tanto faz, tanto fez, e isso, meus irmãos, leva-nos então a definharmos espiritualmente. Mas também, meus irmãos, nós perdemos a noção do alcance da nossa desobediência. O pecado, meus irmãos, nos leva então a nos afastarmos de Deus. Mas quando alguém não está no centro da vontade de Deus, ele não sente, meus queridos, aquela alegria da vitória espiritual ou de alguma coisa, meus irmãos, que o próximo possa ter ou obter. Por isso, meus queridos, Jonas, no capítulo 1, é alguém, meus irmãos, que foge da presença de Deus. E no capítulo 2, Jonas é alguém que volta para Deus. Embora, meus queridos, esse voltar de Jonas foi por causa, meus irmãos, que ele não tinha outra opção. Deus colocou, encurralou dentro de um grande peixe, e ali Jonas, então, meus irmãos, faz a sua oração, clamando a graça de Deus. Jonas, capítulo 2, do versículo 1 ao verso 10. A oração de Jonas no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercaram. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas enrolaram a minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso, mas como a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. E o nosso tema nessa noite, sobre o capítulo 2, encontrando sentido para a vida. Talvez, meus queridos, você esteja procurando sentido para a vida, e é exatamente, meus queridos, a história de Jonas. Talvez, meus queridos, a história de Jonas seja a tua história. E eu quero, meus queridos, mostrar para você nessa noite que o sentido para a vida é Jesus Cristo, que o sentido da vida não é o que eu tenho, não é o que eu devo ter, ou não é o ter, e sim o ser. E nós precisamos, meus irmãos, ser pessoas misericordiosas, pessoas amorosas, pessoas que levem o nome de Deus a sério, que tenha compromisso com Deus, que é fiel a Deus, porque Deus é fiel para conosco. Nós acabamos de cantar que os olhos do Senhor revelam, meus irmãos, por causa da sua fidelidade. E é desta maneira, meus irmãos, que quando nós olhamos para a vida de Jonas, e agora Jonas, ele se encontra, não tem sentido a sua vida, e Jonas então, meus irmãos, é alguém que é engolido pelo peixe, e Jonas agora ele faz a sua oração. Talvez você não foi engolido por um peixe, mas talvez você foi engolido por Covid-19, ou talvez você está nesse isolamento, talvez você dentro da sua casa, enclausulado ali dentro, você talvez imagine Jonas dentro de um peixe 3 dias, e agora você dentro da sua casa no isolamento, já mais ou menos entre 40 a 50 dias. E você talvez ainda não percebeu, ou talvez não fez a pergunta correta: o que é que Deus requer da minha vida? Eu agora preciso de um sentido para viver. E Jonas então vai demonstrar para nós que
há um sentido para a vida. Na oração, meus irmãos, de Jonas, nós vemos aqui o desespero humano tentando encontrar um sentido para a vida e ao mesmo tempo está em busca de uma esperança. Nós percebemos hoje que as pessoas estão em busca dessa esperança, que as pessoas estão em busca de algo para poder se levantar. Pessoas hoje precisam de encorajamento, pessoas que precisam ouvir uma palavra que norteie a sua vida após a pandemia. E então, meus queridos, quando nós olhamos para a história de Jonas, quando nós olhamos para o livro de Jonas, nós vemos Jonas agora procurando um sentido para a vida. E aí nós percebemos que na oração de Jonas, nós vemos o desespero humano tentando encontrar, meus queridos, um sentido para a vida, e o sentido que ele está buscando é uma esperança para a sua realidade. E aí nós percebemos que nós podemos encontrar, em primeiro lugar, nós falamos isso a semana passada, que em primeiro lugar nós podemos encontrar um sentido para a vida quando na angústia buscamos a Deus em oração. E isso nós já estudamos na semana passada, que está no capítulo 2, o versículo 1, quando Jonas se coloca diante de Deus, e Jonas orou ao Senhor e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu, e do ventre do abismo gritei e Tu me ouviste a voz. Jonas também, meus irmãos, segundo lugar, podemos encontrar o sentido para a vida quando na angústia clamamos a Deus, em que ouve a nossa oração. Deus não rejeita a nossa oração, mas Ele ouve a nossa oração. Deus, meus irmãos, não é aquele que fica escondido. Deus não é aquele, meus irmãos, que nos abandonou em hipótese alguma. Se tem uma coisa que separa, sim, aí sim, que separa o homem de Deus, é o pecado. O pecado é que faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas Deus, Ele ouve a nossa oração, e Deus ouviu a oração de Jonas. Porque Jonas, meus irmãos, precisava de um sentido para viver, como você hoje também precisa de um sentido para viver. E na oração de Jonas, nós vemos o desespero humano tentando encontrar um sentido para a vida e ao mesmo tempo uma esperança. E nós podemos, em quarto lugar, encontrar um sentido para a vida quando reconhecemos que o nosso pecado nos afasta da presença de Deus. Jonas abre seu coração numa confissão dolorosa, que é o verso de número 4. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Então, meus queridos, há uma semana atrás, nós vimos esses 4 pontos da vida de Jonas. E eu quero continuar agora no ponto 5 até o ponto 10 dos versículos que ainda falta para nós estudarmos. Então Jonas, meus irmãos, é alguém que está procurando um sentido para a vida. E na oração de Jonas, nós vemos o desespero humano tentando encontrar um sentido para a vida e ao mesmo tempo em busca de esperança. E nós podemos encontrar um sentido para a vida quando não há solução na circunstância. O versículo 5, então, que nós estamos hoje: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Jonas, meus irmãos, é um prisioneiro do mar. É impossível, meus queridos, alguém fugir da presença de Deus, que é onisciente. O salmista, no Salmo de número 139, do versículo 7 até o verso de número 10, o salmista, meus irmãos, ele coloca da seguinte forma: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém no confim dos mares, ainda lá há de haver de me guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Nós podemos encontrar sentido para a vida quando não há solução nas circunstâncias, muitas vezes da nossa vida. A estrada, meus irmãos, da fuga de Deus está repleta de sinais.
Jonas, meus irmãos, é alguém que nesse momento, ele está ali no isolamento. Jonas está num lugar, meus irmãos, aonde não tem mais esperança. E é neste momento que eu e você também muitas vezes nos encontramos sem esperança, ou estamos encurralados por uma situação como estamos vivendo agora, de isolamento do Covid-19. Mas eu quero dizer para você que assim como Jonas estava em busca de uma esperança, há uma esperança para nós. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus sempre vai estar conosco. Quando você lê o texto lá de Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao verso 35, quando Jesus, meus irmãos, naquele dia da sexta-feira da paixão, morreu e no domingo ressuscitou, diz a história, meus irmãos, que os discípulos voltaram para o caminho de Emaús, e quando eles estavam voltando, diz que Jesus chegou-se entre eles e começou a conversar com eles. Mas eles estavam cegos, eles estavam espiritualmente cegos, eles não conseguiram ver Jesus, eles, por causa da circunstância, eles não tinham fé mais, eles não tinham mais credibilidade, eles não acreditavam mais e voltaram para sua casa. E aí, meus irmãos, Jesus acompanha e Jesus conversa com eles, e Jesus coloca as escrituras para eles, e Jesus diz: não era assim, não era porventura isso que as escrituras estavam dizendo, não era isso que Moisés havia dito, e eles não perceberam que era Jesus que estava com eles ali, a não ser quando Jesus entrou com eles na casa e orou e partiu o pão e despediu deles, e aí então eles perceberam que era Jesus. Quando nós olhamos, meus irmãos, as circunstâncias, se nós perdemos o foco, nós com certeza podemos correr como Jonas. Jonas, meus irmãos, na sua oração, ele está buscando uma solução. Jonas, no ventre do peixe, ele ainda tem esperança. No momento, meus irmãos, ele faz a sua oração. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Como é que pode, meus irmãos, alguém gritar dentro do peixe? Dentro do ventre do peixe, alguém gritando? Quem que poderia escutar? Só Deus, meus irmãos, pode escutar. Só Deus poderia escutar. Só Deus poderia ouvir a oração, meus irmãos, de Jonas. E assim Deus também ouve a nossa oração. O salmista no Salmo 5, verso 3: de manhã, Senhor, apresento a minha oração e fico esperando. É nessa certeza, é nessa confiança que nós vamos realmente, meus irmãos, ter fé. É nesse momento que o Senhor aumenta a nossa fé, aumenta a nossa esperança, aumenta o nosso amor por Ele, porque na oração de Jonas nós vemos o desespero humano tentando encontrar um sentido para a vida e ao mesmo tempo buscando esperança, porque Jonas, para encontrar um sentido para a vida, não há, meus irmãos, solução nas circunstâncias, quando nós perdemos o foco. Mas quando nós voltemos os nossos olhos para Jesus, quando nós olhamos para o autor e consumador da fé, nós percebemos, meus irmãos, que há uma esperança. Nós percebemos que a circunstância não é nada diante do Deus Todo-Poderoso. Você olha a história de 1 Samuel capítulo 17, o desafio de Golias. Diz o texto, meus irmãos, que os filisteus então, eles partem para cima do povo de Israel, e eles então afrontam o povo de Israel, e de repente, meus queridos, vem Davi, quando seu pai manda Davi até seus irmãos, e diz que Davi chegou lá e conseguiu conversar com eles, e vendo aquela situação, olha, nós estamos aqui enfrentando uma situação, o Golias, o gigante, os filisteus diz que vai nos matar, e o povo estava com medo, Saul estava com medo, o exército de Saul estava com medo, e então Golias gritava do lado de lá: manda-me um homem para que eu possa lutar, manda alguém para que eu possa lutar. E Davi então, um jovem de apenas 17 anos, que diz o texto das escrituras, que ele já havia matado um leão, já havia matado um urso, chegou para Saul e disse: vocês estão temendo esse homem? Em hipótese alguma que nós vamos ficar aqui agora amedrontados dessa forma, pode deixar, eu vou à batalha. E então, meus irmãos, diz que
Saul falou: como pode você? Você é novo ainda, você é jovem ainda, você nunca esteve. E os irmãos dele com medo. E Davi falou: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi então se apresentou, meus queridos, diante de Golias. E é o que mais nos chama a atenção aqui, por causa da circunstância, enquanto muitos estavam com medo, enquanto muitos estavam ali atônitos, parados, Davi, meus irmãos, foi aquele que foi chamado por Deus, escolhido por Deus, não somente para ser rei, mas também, meus irmãos, para mostrar o que ele é capaz de fazer quando alguém está na presença de Deus. E Davi, meus irmãos, com certeza era um jovem que estava na presença de Deus, e por ele estar na presença de Deus, esse jovem não tinha dúvida nenhuma de que não era ele que iria vencer a batalha, mas que Deus iria lhe dar a vitória. E Davi então, meus irmãos, venceu o gigante. Davi derrubou o gigante Golias. Não foi com as armas próprias dele, mas não foi com a armadura de Saul, mas foi, meus irmãos, com 5 pedrinhas. Apenas 5 pedrinhas e a sua funda, e das 5 pedrinhas usou apenas uma, porque Deus estava com ele. Deus, meus queridos, ele está no meio da circunstância. Não é a circunstância, meus irmãos, que pode nos tirar a nossa fé. Não é a circunstância, meus irmãos, que vai colocar um medo em nós. Mas nós precisamos, meus irmãos, voltar o nosso coração e a nossa mente para o eterno. Nós temos que confiar em Deus, nós temos que depositar a nossa confiança nele. A nossa fé, meus irmãos, deve estar firmada no Senhor. E assim, meus irmãos, era Davi, assim, meus irmãos, era Jonas nesse momento, meus irmãos, onde ele estava no ventre do peixe, ele clama a Deus com a sua oração. Jonas, meus irmãos, na sua oração, nós vemos Jonas num desespero humano, mas tentando encontrar um sentido para a vida, e o sentido para a vida de Jonas era uma nova esperança. E o ponto 6, meus queridos, que eu quero dizer em 6º lugar, é que nós podemos encontrar um sentido para a vida quando o caminho da desobediência nos leva ao abismo mais profundo. E é nesse sentido que Jonas, meus irmãos, se encontrava no capítulo 6. No capítulo 2, o verso 6, descia até os fundamentos dos montes. A trajetória, meus irmãos, de uma pessoa que foge de Deus é uma descida vertiginosa. Não pode subir aquele que foge do Altíssimo. Quando Jonas se dispôs, meus queridos, então a fugir da presença do Senhor, ele começou uma longa descida então em sua vida. E é isso que acontece na vida de tantas pessoas. Quantas pessoas que não estão vivendo esse drama, não estão vivendo como Jonas. Jonas, meus irmãos, era para ir para Nínive e foi para Tarsis. Jonas comprou uma passagem, foi para o navio e foi para o porão, e ali do porão Jonas dormiu, e ali Jonas permaneceu, e dali Jonas então, ele não deu muita credibilidade, e aqueles homens acordam Jonas, e Jonas então se dá conta que por causa da sua desobediência, cai sobre ele a sorte, e eles o lançam então no mar, e um peixe engole. E então, meus irmãos, Jonas agora é alguém, meus irmãos, que está aqui no fundo do poço, e a mão de Deus está, meus irmãos, prestes a liberá-lo. Jonas agora, meus irmãos, é alguém que está no abismo mais profundo. Jonas não tem ideia do que Deus poderia fazer. Talvez você não tenha ideia do que Deus pode fazer. Deus, meus irmãos, pode fazer muito mais. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, o versículo em diante, ele diz assim: o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Está lá em Efésios capítulo 3, o versículo 20 e 21. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Você crê nisto? Nós podemos confiar a nossa vida no Senhor. Jonas, meus irmãos, é alguém que está desesperadamente em busca de uma esperança. Nós podemos ter esperança, você pode ter esperança, mas a esperança nossa não pode ser, meus irmãos, nas pessoas. A nossa esperança não pode ser, meus irmãos, nas coisas pequenas. A nossa esperança não pode ser em coisas que não tem nada a ver com Deus. A nossa esperança tem que estar em Deus, a nossa fé tem que estar em Deus, a sua vida tem que estar em Deus. Jonas, ele perdeu a noção, meus queridos, do que é estar na presença do Senhor.
Na oração de Jonas, nós vemos o desespero humano, tentando encontrar um sentido para a vida e ao mesmo tempo em busca de uma esperança. Nós podemos encontrar em sétimo lugar, podemos encontrar o sentido para a vida quando chegamos ao fundo do poço e a mão de Deus nos livrando no momento de desespero. É neste momento, meus irmãos, que Jonas percebeu o livramento de Deus. Desci até a terra, capítulo 6, a parte B, cujos ferrolhos se corroeram, e sobre mim para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando chegamos à situação, meus irmãos, muitas vezes irremediável, Deus faz um milagre. Jonas, meus irmãos, considerava a sua descida ao fundo do mar como uma descida até o mundo dos mortos. E ele se via agora no mundo dos mortos, trancado, meus queridos, com a segurança por uma porta de ferrolhos e barras. Mas agora, meus irmãos, algo que era impossível escapar dali. Mas quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia sem solução, quando tudo parecia, meus irmãos, sem uma visão correta, e perdendo o sentido da vida, Deus, meus irmãos, fala com Jonas. Jonas então percebeu, meus irmãos, o que é que Deus estava fazendo. Diz o versículo que, contudo, fizesse subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, Jonas teve esperança. Jonas agora, meus irmãos, está tendo um sentido para a vida. Talvez, meus irmãos, é nesse momento que você tem que ter um sentido para a sua vida. É quando você não vê perspectiva nenhuma, é quando você não consegue ver outra ideia, é quando você não consegue ver uma saída, e Deus então é a saída. Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo é a esperança da vida eterna. Jesus Cristo é a esperança para as pessoas que estão distantes de Deus. Jesus Cristo é a esperança para um mundo, meus irmãos, aonde não quer buscar a Deus, um mundo, meus irmãos, cheio de maldade, de imoralidade, de pecado. Deus, meus irmãos, enviou seu Filho Jesus para resgatar a cada um de nós. Na oração de Jonas, nós vemos o desespero humano tentando encontrar um sentido para a vida e ao mesmo tempo uma esperança. E nós podemos, em oitavo lugar, encontrar, meus irmãos, sentido para a vida quando chegamos no fim do túnel e atentamos para aquele que pode trazer esperança. Veja o versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Quando chegamos, meus irmãos, numa situação dessa, nós vemos a graça de Deus sobre a nossa vida. Eu lembro da história, meus irmãos, do texto que diz lá em Marcos capítulo 10, do versículo 46 em diante, quando aquele cego Bartimeu, pobre, mendigo, sem esperança, sem expectativa nenhuma, e diz o texto, meus queridos, que esse cego Bartimeu gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os próprios discípulos estavam ali irritados com este homem. As pessoas, meus irmãos, ouvindo esse homem gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então, meus irmãos, Jesus chegou até ele e diz assim: Que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então lhe disse Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Ah, meus irmãos, quando Deus age, não tem como ninguém impedir. A palavra de Deus diz, meus irmãos, um dos profetas menores: agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Deus, meus irmãos, é aquele que age, Deus é aquele que intervém, Deus é aquele que agiu, meus irmãos, e ouviu a oração de Jonas. Jesus, meus irmãos, curou esse cego por causa, meus irmãos, da fé. Jesus curou aquela mulher que há 12 anos vinha sofrendo uma hemorragia porque ela tinha fé. Deus, meus irmãos, livrou Jonas por causa da sua fé. Jonas agora teve esperança.
Será que você e eu podemos ter a esperança? Será que eu e você vivemos numa nova perspectiva de vida? Nós precisamos, meus queridos, ter uma perspectiva de vida, porque Jonas, meus irmãos, precisava de um sentido para viver, e na oração de Jonas nós vemos o desespero humano, tentando encontrar um sentido para a vida, e ao mesmo tempo em busca da esperança. E em nono lugar, podemos encontrar o sentido para a vida quando reconhecemos que toda forma de idolatria gera insatisfação e gratidão. Veja o versículo 8 do livro de Jonas, no capítulo 2 do livro de Jonas, o verso de número 8: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso. Jonas, meus irmãos, tinha pelo menos 2 ídolos em sua vida. Primeiro, meus queridos, Jonas foi um nacionalismo exacerbado. Jonas, ele tinha um nacionalismo exacerbado. O patriotismo então de Jonas tornou-se um ídolo na sua vida, a ponto de desobedecer a Deus. Será que você não está vivendo como Jonas? O que você está idolatrando nesses últimos dias? Talvez você está idolatrando o seu serviço, não é? Talvez você está idolatrando a sua família. Talvez você está idolatrando agora o momento da tua empresa. Alguma coisa que você está idolatrando, que isso não agrada a Deus. Mas Jonas era a própria reputação dele. Quando Deus poupou Nínive, Jonas sentiu-se ferido e magoado. No capítulo 4 do livro de Jonas, o versículo de número 2: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então, meus irmãos, Jonas, ele estava muito mais preocupado com a sua reputação que com a glória de Deus e a salvação dos ninivitas. Será que tem muita gente pensando como Jonas hoje? Veja bem, Jonas estava mais preocupado com a sua reputação que com a glória de Deus e a salvação dos ninivitas. Será que nós estamos vivendo um tempo assim, semelhante a isso? Será que você já parou para pensar? A vida, meus irmãos, é melhor. A vida, meus irmãos, é mais preciosa. A Bíblia diz, meus irmãos, que os anjos fazem festa no céu por um pecador que se arrepende. Jonas, meus irmãos, está à procura de um sentido para viver, e na oração de Jonas nós vemos o desespero humano tentando encontrar um sentido para a vida e ao mesmo tempo em busca da esperança. E em 10º lugar, nós podemos encontrar o sentido para a vida quando voltamos para Deus. Veja, meus queridos, o versículo 9 e o versículo 10: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Jonas, meus queridos, agora se volta da sua rebeldia e da sua fuga para reencontrar o verdadeiro significado da vida em Deus. Agora ele sabe, a semelhança do filho pródigo, por exemplo, que a terra distante de Deus é um lugar de sombras expressas, angústias profundas e solidão esmagadora. Jonas agora, meus irmãos, é alguém que compreende a necessidade de voltar para Deus. O templo está vazio e você está na sua casa. Eu espero, meus queridos, que quando tudo isso acabar, você corra para os braços do Pai, que nós possamos ter momentos agradáveis aqui no templo, que nós possamos deixar o nosso momento de isolamento, a nossa casa, e ter um momento de gratidão a Deus. Talvez aqueles que estão fracos na fé, fazer como Jonas, voltar para Deus.
Ah, meus queridos, como é necessário voltar ao primeiro amor. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, no capítulo 2, que a igreja de Éfeso, ela perdeu o seu primeiro amor. Quantas pessoas que perderam o seu primeiro amor por simplesmente levar uma vida espiritual morna, por muitas vezes não levar Deus a sério, por muitas vezes talvez se encontrar como o drama de Jonas. Jonas estava no ventre do peixe. Você talvez hoje esteja na sua casa, no seu próprio quarto, só você e Deus. E a necessidade de você clamar a Deus como Jonas. Jonas ele expressa a sua alegria pela reconciliação com Deus de 4 maneiras. A primeira, meus queridos, se encontra no versículo de número 9. Jonas, meus irmãos, no versículo 9, ele faz uma voz de gratidão e não de murmuração. A segunda expressão de alegria de Jonas foi uma oferta de sacrifício. Jonas se lembra do templo. Talvez quando tudo isso acabar, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer como Jonas, uma voz de gratidão a Deus e não de murmuração, uma oferta de sacrifício. Jonas se lembrou do templo. Terceiro lugar, Jonas se lembra dos votos. É exatamente isso: o que votei pagarei. E no versículo 9 ainda, o reconhecimento da salvação divina. Jonas diz assim: ao Senhor pertence a salvação. Jonas compreende, meus queridos, que a salvação pertence ao Senhor, mas cabe a nós agora mostrar o caminho. A Bíblia diz, meus irmãos, lá em Atos, no capítulo 4, verso de número 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que você, meu querido, nessa noite possa ter uma vida de gratidão, que você possa ter uma oferta de sacrifício a Deus, que você possa se lembrar dos votos que você fez quando professou a sua fé, mas que você possa reconhecer a salvação, que ela é de graça. Não é por obras, não é pelos nossos méritos, mas é pelos méritos de Cristo. Que Jesus te abençoe, para que você possa brilhar, para que você possa testemunhar da tão grande salvação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero agradecer todos os irmãos, todos aqueles que deixaram um pouquinho e dedicaram o seu tempo à adoração a Deus, aqueles que não pertencem à Igreja Presbiteriana de Vila Gerte, mas que também nos acompanhou, são irmãos na fé. Que Jesus te abençoe e te guarde também, que vocês tenham uma semana abençoada, que domingo às 9h30 da manhã nós possamos estar novamente na live, exaltando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Quero agradecer o Amorim, quero agradecer o Andros que está aqui conosco. Que Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus, amém. Vamos orar? Pai bendito, Pai eterno, obrigado a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado a Deus porque até aqui o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Pai querido, obrigado porque sabemos que o sentido para a vida é Jesus. Nós sabemos, ó Pai, que não há salvação em outro lugar. A salvação, ó Pai, é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe a levarmos, ó Pai, este Evangelho, a proclamarmos a virtude daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos dê uma noite de descanso, uma semana abençoada, e que possamos, ó Pai, buscar o Senhor em todo o tempo, porque Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai,
e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós, sobre todo o povo espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.